Saúdo, amada igreja, na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os presentes, aqueles que nos assistem online, no canal da igreja. Já de início gostaria de dar um feliz Dia dos Pais a todos presentes, aqueles que nos assistem, papai que está lá em Santa Catarina, que Deus continue abençoando o Senhor. Hoje, já gostaria de agradecer as minhas crianças. Já acordaram cedo, normalmente é um sacrifício para tirar eles da cama, mas hoje acordaram cedo para preparar um café da manhã para o papai. Que Deus continue abençoando vocês. Já gostaria aí de fazer uma propaganda aí no canal do YouTube das crianças, Graça Redentora Kids, passa lá, acesse alguns vídeos que eles estão fazendo, fizeram uma homenagem aos pais aí, neste final de semana. Que Deus continue abençoando os irmãos. Mas a nossa lição de hoje, ela é a conclusão de 13 lições que estudamos sobre a ética do decálogo, da lei de Deus, deste povo que viveram como escravo durante 400 anos no Egito, por volta de 200 a 250 anos, como dizem alguns historiadores, como escravo. Viveram debaixo de um jugo, e quando o Senhor os tira para fazer deles uma nação exemplo, cumprindo a promessa que o Senhor tinha feito ao seu pai Abraão, a Bíblia diz que Deus vai dizer a eles como Ele desejaria que o seu povo, que carregaria o seu nome, como eles deveriam se comportar. E hoje, nós vamos estar analisando, como já disse a evangelista irmão Jânio, as palavras de Jesus no início do seu ministério, no Sermão do Monte, aonde ele vai falar sobre o reino dos céus. O povo de Israel era o povo de Deus, Deus era o seu rei. Mateus vem apresentar Jesus como o rei, não só dos judeus, mas o rei dos reis. E ele, chamando nós, ele veio buscar aqueles que estavam perdidos, as ovelhas perdidas da casa de Israel, o povo que tinha se afastado de Deus. E ele vem dentro desse nosso textual aí, que nós vamos estar apresentando aí para os irmãos de hoje, que é o quê? Jesus diz: o Pai quer que vocês sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Note que hoje, bem no Dia dos Pais, nós vamos estar com um texto onde Jesus diz que o Pai deseja que nós sejamos como Ele, porque o pecado veio tirar aquela imagem que Ele deu a Adão lá no jardim, que era o que? A imagem do Pai. E o pecado veio tirar, e Jesus Cristo veio nos apresentar aquilo que Deus espera de nós. Então, a gente vai estar falando sobre este tema na primeira parte da nossa aula de hoje, no Sermão do Monte, que é muito estudado, já tivemos muitos estudos, mas parece que muitas vezes mal compreendido a sua verdade espiritual, que o Senhor tenta apresentar das bem-aventuranças, que por muitos é tido como que se fosse apenas qual a felicidade de fazer parte do reino de Deus. Então, os objetivos da aula de hoje vai ser que nós vamos tentar entender que Jesus se revela como alguém que cumpriu a lei. Nós estamos estudando o decálogo, a ética do decálogo, e que nele se cumpre a lei. Sabe, é muito mais que a lei se cumpre nele do que ele cumpriu toda a lei, porque nele a lei teve o seu cumprimento. O que é? A lei é o padrão que Deus exige do homem. O homem não consegue seguir o seu padrão. E ele diz, clama por um Salvador. E Deus apresenta o Salvador. Se os irmãos lerem e prestarem atenção no texto que o irmão Jânio leu aqui, que é o texto básico, quem é que consegue viver todas estas bem-aventuranças? Chorar, pobre de espírito, pacificador. Isso é o que Jesus é. Ele estava apresentando o caráter ideal do servo do reino, e que ele era este principal que nos estava apontando. Então, Jesus veio corrigir as interpretações equivocadas que eles tinham a respeito da lei, tentando fazer dela este peso, até mesmo quase que impedindo pessoas de entrar, e concluir que o propósito dela
sempre era nos levar à perfeição de Deus, aquilo que Deus esperava por nós. Então, aí na introdução, Jesus Cristo vai começar o seu ministério como aconteceu com o povo de Israel. A Bíblia diz que o povo de Israel sai do Egito, Deus diz, vai até o monte onde ele tinha prometido. Moisés sobe ao monte. Note que é no monte que Deus dá o decálogo a Moisés. Agora, Jesus Cristo chama os seus discípulos, sobe ao monte e vai dizer qual que é a conduta que ele espera, qual o ideal a ser alcançado, que tinha sido o quê? Distorcido. Jesus Cristo vai tentar tirar essa distorção que aconteceu por causa do pecado. Jesus Cristo vai apresentar a nós aqui o que o nosso comentarista coloca como as bases teológicas do seu ministério. Ele veio demonstrar que tipo de comportamento ele teria. Quando ele fala aqui das bem-aventuranças, ele está falando do comportamento que ele desejaria que os seus seguidores tivessem. Então, eu preparei um slide aqui, o próximo slide. O que é ser bem-aventurado? Além do que a gente vai ver aqui, a resposta de Jesus, ser bem-aventurado é ter paz e comunhão com Deus. A pior coisa que tem é estarmos longe de Deus, separado. O apóstolo Paulo diz, graças a Deus por Senhor Jesus Cristo, que foi enviado, que o quê? Nos reconciliou de volta com o Pai. A maior bem-aventurança que o ser humano pode ter é poder chamar Deus de Pai. Não apenas de um Senhor distante, mas ter paz e comunhão com Deus, sabe? E experimentar uma mudança que vem de dentro para fora, uma mudança transformadora. É ter a certeza de que Jesus Cristo supre todas as suas necessidades. Estamos passando momentos difíceis. Muitas pessoas perdendo seu emprego, mas a maior bem-aventurança, bem-aventurado é aquele que não confia no homem, mas que espera no Senhor todas as coisas. O que é ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado é ter alegria em toda e qualquer circunstância. A nossa alegria não está baseada na circunstância, a nossa alegria é em quem nós temos. E aí a gente pode ver José. Muito antes do povo receber o decálogo, José já nos deu um exemplo do que é ter Deus no seu coração. Longe do pai, longe de tudo, o hino que o pastor Mário Márcio cantou aqui, fala do homem que Deus permitiu Satanás colocar à prova. Ele era um pai tão exemplar que a Bíblia diz que ele oferecia sacrifício pelos seus filhos em caso de eles cometerem algum pecado, e a Bíblia diz que Deus permite tirar tudo dele. Mas Jó fala o quê? Nu eu vim, a este mundo nu eu voltarei, louvado seja o nome do Senhor, porque a minha alegria não está nessas coisas. A bem-aventurança é não ser abalado pelas circunstâncias, mas confiar em um Deus que está acima da circunstância. Então a última que eu coloquei ali, confiar ou cantar e adorar ao Senhor em todo o tempo. É bem-aventurado por quê? Porque o Senhor age por aquele que vive desta maneira. Agora, a palavra bem-aventurado que Jesus Cristo usa aqui e que é registrado no Novo Testamento em grego, ela aparece 50 vezes no Novo Testamento. Aqui nós temos 7 ou 8 vezes, mas 44 vezes ela aparece como bênção. É uma bênção agir dessa maneira. Muitas vezes as pessoas levam muito para o lado da felicidade. Essa bem-aventurança, como feliz, ela aparece apenas 4 vezes, quer dizer 5 vezes, e uma vez como ser mais feliz. Agora, todas as vezes que Jesus usa, aqui em Mateus capítulo 5 e em Lucas capítulo 6, ele usa no sentido de abençoado. Bendito será a pessoa que ter esta e aquela atitude na sua vida. Agora, essa bem-aventurança não é algo somente do Novo Testamento. Essa atitude que Deus espera já está registrada por todo o Antigo Testamento. Sabe o Salmo 1º, que é o Salmo onde Davi e muitos outros falam da alegria de ter o Senhor no nosso coração. Ele começa dizendo o quê? Bem-aventurado o homem
que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas que tem o seu prazer na lei do Senhor. O Salmo 32, que vai dizer, bem-aventurado aquele que entende que o Senhor tira o seu pecado e não põe a culpa sobre ele. E o 33, o Salmo 33, bem-aventurado a nação que tem o Senhor como seu Deus, serve ao Senhor, né? Salmos nós temos tanto. O Salmo 127 vai se encaixar no Dia dos Pais aqui. Bem-aventurado aquele que tem a sua aljava cheia de flechas, né? Como um valente. O Salmo 128, 1 vai dizer que bem-aventurado o varão, a varoa que teme ao Senhor e que tem a sua família confiante. Nós vamos ter muitos textos, mas eu gostaria, antes de nós entrarmos verdadeiramente nas bem-aventuranças, ler a bem-aventurança, irmão Jânio. Depois já vamos passar aí para os nossos comentaristas que vão estar dando aí as suas participações, antes de a gente entrar realmente no conteúdo. Eu gostaria de ler para os irmãos Lucas capítulo 6, do versículo 20 em diante, porque Lucas faz uma apresentação desse texto um pouquinho diferente de Mateus. O que ele faz? Ele apresenta apenas 5 bem-aventuranças, mas ele apresenta o que a gente poderia dizer. Se eu falei que as bem-aventuranças é mais uma bendição, ele vai mostrar a maldição de não agir da maneira que Deus espera. E ele vai dizer, levantando Jesus os olhos para os seus discípulos, ele disse a eles, bem-aventurado vós, os pobres, porque de vocês é o reino dos céus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, que agora chorais, porque a vez de rir. Bem-aventurado sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai neste dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim faziam a seus pais, os seus pais aos profetas. E aí Jesus diz, mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Acha que o dinheiro é tudo? Aqui você já tem recebido o que você espera. Ai de vós, o que estáis fartos, porque pode chegar o dia em que tereis fome. Ai de vós, o que agora rides, porque vós lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas Jesus fala no 27, aqui eu encerro, mas a vós que ouvides eu digo, amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem. Jesus estava apresentando algo aqui diferente do que era a tradição do povo. Só para você ter uma ideia, essa palavra Macários, a palavra grega usada para aquele que é feliz ou abençoado, mas os irmãos sabem, o ponto de vista da filosofia grega, esta palavra felicidade só pertencia aos deuses. Para o povo grego, os homens nunca poderiam ser felizes, só os gregos. E o que Deus faz na pessoa de Jesus? Ele vem apresentar que aos homens é possível ter essa felicidade que os gregos imaginavam que era apenas dos deuses. E Jesus vem mostrar como é diferente o pensamento sobre felicidade daqueles que fazem parte do reino de Deus e daqueles que andam segundo este mundo. Por isso que nós estamos falando de a ética daqueles que servem ao Senhor. Nós falamos como que era essa ética no Antigo Testamento e como que Deus não mudou, e Jesus Cristo vai ir um pouco mais além, e ele então vai mostrar, primeiro dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito. A palavra pobre aqui é o mesmo entendimento que nós temos até hoje. Pobre é desprovido de qualquer bem que ele faça poder até mesmo ter a sua sustentabilidade, aquilo que nós conhecemos muito bem no Brasil. Faixa da pobreza, abaixo do nível da pobreza. Mas só que esta pobreza que Jesus apresenta não é de bens materiais. Ele diz, bem-aventurado os pobres. A palavra ele usa a mesma, desprovido. Mas ele vai dizer, bem-aventurado os pobres de espírito. Porque até mesmo o povo de Israel tinha o hábito de achar que eram melhor que os outros por causa da sua posição. E aqui é de espírito, está dizendo, bem-aventurado aquele que não acha que é melhor que ninguém.
Bem-aventurado aquele que sabe que tudo que ele tem não é porque ele é, porque Deus é gracioso para com ele. Olha o texto que está aí. Aquele que reconhece que não é nada sem Deus e que sente vazio de si mesmo, por isso pode ser cheio de Deus. Sabe, não pode encher algo que já está cheio. Aquele que reconhece, Jesus está dizendo, bem-aventurado aquele que entende que não tem nada, porque esse vai ser o quê? Cheio. E olha, é destes pobres que Jesus Cristo diz que é o quê? O reino dos céus, aonde o Senhor tem tudo, aonde o Senhor tem a primazia. Jesus Cristo está apresentando assim, bem-aventurado aqueles que não se acham, mas que reconhecem que só podem fazer alguma coisa com a graça de Deus, e que nem mesmo ele é merecedor de alguma coisa, mas que o Senhor é aquele que o completa, e destes serão o reino dos céus. Nós entendemos aqui que Jesus Cristo está apresentando algo que vai ao contrário do que a sociedade imagina. A sociedade diz que você tem que entender que você é, que você pode, que você tem. E nós sabemos que nada temos, nada podemos e nada fazemos, a não ser quando o Senhor está em nós. Ele nos capacita. Vamos dar aqui a oportunidade aos nossos comentaristas de fazer algum comentário na introdução. E nós já vamos passar por essas bem-aventuranças que tem muito conteúdo, para nós vermos como que o Senhor espera que nós não sejamos influenciados por esse sistema mundano que está tentando mudar o certo com o errado, tentando mudar a nossa atitude de como devemos pensar e agir, até mesmo muitos conceitos sobre família. Pastor, interessante, a gente já adentrou aqui ao tópico 1, bem-aventurado os pobres de espírito. Sobre o que nós pensamos hoje, né? Aquele que reconhece que não tem nada em si mesmo. E isso para o mundo é um conceito extremamente até repulsivo, né? O mundo quer encher o seu ego, quer dizer que você é aquilo que você tem que valorizar o seu eu, potencializar aquilo que você é, quando na verdade a mensagem da cruz é negue-se a si mesmo. Negue aquilo que são os prazeres da carne, os prazeres das coisas desse mundo. E você vê como que o evangelho ele é loucura mesmo para as pessoas. Há quem tente, e a gente tem aí os nossos pregadores modernos, né, que querem encaixar a Bíblia naquilo que você é, e não fazer com que você busque aquilo que Deus é. Eles querem trazer, moldar Deus ao que você é, não moldar você ao que Cristo quer. E o evangelho é justamente isso, é eu negando a mim mesmo, negar a mim mesmo. Mas eu tenho tal direito, eu tenho tal, eu mereço isso, é justo que eu tenha aquilo, ou que eu proceda assim, que as pessoas me tratem assim, que eu seja reconhecido de tal maneira. Mas Cristo dá o maior exemplo, porque sendo Deus, Criador do universo, participando da criação do mundo, negou a si mesmo para morrer numa cruz e resgatar a nós, que não éramos merecedores. Ele se esvaziou, então não posso eu querer ser cheio, ser rico, como o pastor comentou nesse tópico. Nós não podemos, o evangelho é bem-aventurado aquele que reconhece que ele não tem nada de si. Nada, o pastor Edivaldo pregou nessa terça-feira que não há nada que eu com minhas forças possa fazer que aumente o amor de Deus, porque o amor dele já é pleno e perfeito. Então nós temos que reconhecer que realmente nada somos e nada podemos fazer de nós mesmos. E o que é interessante, meus irmãos, que a próxima bem-aventurança, ela é uma consequência dessa. Esse bem-aventurados que choram, não é aquela pessoa que é melosa, sabe? E eu sempre, às vezes eu tenho o hábito de dizer, eu sou uma pessoa que choro muito pouco, a não ser na igreja, né? Mas Jesus Cristo está falando aqui um choro diferente. A pessoa diz, mas por que o crente chora? O crente não deveria chorar, ele deveria ser alegre, ele tem a salvação. Não, este choro, Jesus estava dizendo, bem-aventurados que choram o quê? Aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual e que precisam de Deus, e que sem a ajuda de Deus,
eles não conseguem sair dessa situação. Jesus está dizendo, bem-aventurado aqueles que realmente se planteiam. Por quê? Porque Deus almeja essas pessoas. Sabe, Isaías, me veio agora na mente que me fugiu, acho que é 55, ele diz assim, olha, Deus é tão grande que os céus não podem contê-lo, mas ele habita no coração do homem contrito, aquele que reconhece que precisa de Deus. Jesus estava dizendo aqui, bem-aventurados que choram, que entendem a devastação do pecado na vida do homem e que agora clamam, esperando aquele dia em que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e nos apresentar o ponto daquilo que Deus realmente espera para nós. Eu gostaria de ler esse texto que está aí, ó, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Olha só o que diz esse texto. Esse texto nos diz assim, olha: a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Ele estava dizendo, olha, este choro é um choro que gera arrependimento, sabe? É aquilo que a Bíblia fala da diferença do choro de Pedro para a ação de Judas. Pedro, ele se arrependeu profundamente da sua posição. Jesus diz, bem-aventurado aqueles que choram, que entendem a sua realidade, porque eles serão consolados. Estes alcançam de Deus misericórdia. E aí Jesus Cristo vai pular aí para as próximas bem-aventuranças, e ele vai falar, bem-aventurado os mansos. Hoje em dia as pessoas não gostam muito dessa terminologia manso, eles acham que você ser manso é você ser frouxo. Não, mas esta palavra manso aqui, Jesus Cristo estava falando de um espírito gentil. Pensa numa pessoa que foi mais firme do que Jesus, mas ao mesmo tempo ele era gentil. Ele era firme quando tinha necessidade de ser firme, mas quando precisava ser gentil com a mulher cananeia, primeiro ele tomou uma atitude de firmeza, mas o seu coração não resiste. Uma pessoa que chega clamando, que reconhece que ele é pobre de espírito, que não é merecedor, e o Senhor derrama da sua graça sobre ele. Aqui Jesus Cristo estava falando sobre o que? É todo aquele que possui esse espírito submisso a vontade de Deus, mesmo quando esta vontade contraria os seus próprios interesses. Bem-aventurado aquele que pode chegar ao ponto de ser o quê? Ter um domínio de si, de dizer, olha, não a minha vontade, mas a sua vontade, Deus. Porque ele é bem-aventurado, por quê? Porque a vontade de Deus é sempre melhor que a nossa vontade. O profeta Jeremias vai dizer, os planos de Deus são planos de paz, para nos dar o quê? Aquilo que nós desejamos, mesmo que não seja como nós pensamos, né, irmão Gênio? Às vezes a gente acha que é, e ele diz, mas no fim, vocês vão ver que é melhor. E pastor Moabes, nesse ponto aí, sobre as bem-aventuranças, eu queria só ter uma conversa com os irmãos e com o pastor Moabes também, uma reflexão, pastor, que eu tive quando eu era novo convertido, não, quando me converti recentemente, assim, alguns tempo atrás, conversão, quando a gente começa a ler a Bíblia, é aquele primeiro contato, estou dizendo aquele primeiro contato. Quando eu li Sermão do Monte, eu não entendia que hoje da forma que eu entendo. Quem sabe alguns irmãos leem e não entendem. Eu hoje, quando leio o Sermão do Monte, eu percebo que Jesus, ele colocou um pacote de coisa, tudo junto. E aí eu achava que uma pessoa que não é crente poderia ter também, Moisés, essas mesmas características. A gente olhando de relance, mas não é algo que é para crente. Esse sermão que Jesus deu não foi para o povo, foi para os salvos. O ideal que o salvo deve seguir. Então quando o pastor Moai fala do manso, do humilde, do pobre de espírito, isso não se encontra, pastor Moabes, no meu ver, na pessoa que não é um salvo, não é restaurado. Só é alcançado com a pessoa que tem uma restauração, um salvo. O crente, quer dizer, o padrão que o crente deve seguir é aquilo que Jesus coloca no Sermão do Monte. É a conduta de um verdadeiro
salvo um verdadeiro cidadão do céu. Ele é humilde. Por que ele começa na humildade? Porque a humildade é a base de tudo. É nessa reflexão que a minha participação. O Senhor está apresentando aqui, como que já diz o tema da nossa lição, a ética, o comportamento que Jesus Cristo apresenta no Sermão do Monte de como deve ser o súdito desse reino, aquele que segue o Senhor. Esta é a esperança. Como eu falei no começo, a nossa carne ela é contrária e nós muito dificilmente vamos conseguir a todo tempo viver todas elas, mas o Senhor quer através do seu Santo Espírito nos transformar. E aí o comentarista da nossa lição vai dizer que quando Jesus Cristo fala este bem-aventurados mansos, e aí os mansos o que eles vão herdar? A terra, herdarão a terra. O nosso comentarista aqui vai dizer que um exemplo de mansidão na Bíblia, a Bíblia diz que ninguém foi mais manso do que Moisés, mas Moisés não herdou a terra. Por quê? Porque a princípio Moisés não era manso. A princípio ele não soube ter esse domínio, sabe? A princípio ele achava que as coisas tinham que ser da sua maneira, do seu jeito, mas durante o caminho no deserto, o Senhor foi moldando ele, até ele entender o que Deus esperava dele. Ele se tornou este homem manso, mas ele não era este homem manso, que revida por qualquer coisa, sabe? Mansidão não quer dizer frouxo, como eu falei. Mansidão é poder sobre domínio, é saber se comportar. É o que? Quando alguém lhe bater numa face, você dá outra. Você não revidar, porque você entende, como disse o apóstolo Paulo, a vingança pertence a Deus. Ele sabe a medida certa. E Jesus continua, as pessoas que têm essa atitude são bem-aventuradas, e mais, bem-aventurados aqueles que desejam, que têm fome, que o anseio deles, a sede dele é por justiça. O que? Defensor das causas justas. As pessoas que não suportam andar na rua, ou como surgiu aí nas mídias essa semana, um senhor muito bem socialmente, tentando colocar para baixo ou menosprezar um entregador de aplicativo e tudo mais, começar, sabe? Bem-aventurado, Jesus está dizendo, as pessoas que ao ver esta atitude repudiam e diz, o meu fome, a minha sede é quando isso vai acabar no nosso Brasil, quando as pessoas vão entender que eu não sou reconhecido por quanto eu tenho na minha conta, mas o que? Aquelas pessoas que anseiam na sua alma de ver a justiça de Deus, e o alimento que sustenta ela é esperar ver a justiça reinando. A Bíblia vai dizer que Deus disse que é bem-aventurado esse, porque eles serão fartos. Por quê? Porque vai chegar um dia que aqueles que viverem isso, irmão Jânio, vão fazer parte do reino de Deus. E a Bíblia diz que no reino dele vai ser o quê? A justiça vai imperar. Ele vai ser um rei de equidade, é o que diz o salmista. E aí Jesus Cristo disse, bem-aventurado esses, porque eles serão fartos. Eles entenderão o que é um governador, o que é um rei, que reina com justiça e equidade. E aí ele pula para a próxima bem-aventurança, que é o que? Bem-aventurado os misericordiosos. Uma palavrinha pouco compreendida, misericordioso. O que é ser misericordioso? Não é simplesmente aqueles assim, eu vou ter misericórdia de você, não vou dar a você. Não, misericórdia sim, misericórdia é quando você não dá o que a pessoa merece. Mas o misericordioso que Jesus Cristo estava falando aqui, que eles receberão misericórdia, bem-aventurados misericordiosos, porque eles receberão misericórdia, ele está falando aqui, bem-aventurado aqueles que colocam o seu coração na causa do próximo. Sabe, cárdia, misericórdia, ele sente no seu coração o peso do próximo. Sabe aquele texto que nós gostamos muito de cantar na nossa igreja e em vários lugares, sobre oferta? Dê e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Jesus Cristo, quando falou isso, não estava falando de dinheiro. Isso pode ser direcionado a isso, porque a Bíblia diz, nada do que o homem planta, ele não vai deixar de colher. Se você planta em uma terra boa, a semente vai dar. Mas Jesus Cristo estava falando, quando você ser bondoso, as pessoas serão bondosas com vocês. Quando você ser generoso, você receberá generosidade. Jesus Cristo estava dizendo, olha, um coração misericordioso, ele alcança misericórdia, porque ninguém
vai agir contra você, quando eles entendem que você não é uma pessoa de dolo, você é uma pessoa que está sempre pronta para ajudar. E até coloquei aí de vermelho entre parênteses aí, o misericordioso não é somente aquele que vê uma pessoa tendo dificuldade e ele dá uma ajuda. Não, o misericordioso, ele abre o coração, mas ele também abre a mão. Sabe, ele abre tudo o que ele tem. A pessoa misericordiosa, ele sente a dor do próximo a ponto de ele tirar sua roupa. Como o bom samaritano vê uma pessoa caída no chão, irmão Jane, e ele faz o que? Desce do seu animal, trata ele, e a Bíblia vai dizer que ele coloca ele sobre o animal e levou até a próxima estalagem. Ele foi caminhando para que aquele ferido chegasse até lá. Essa é uma atitude que Jesus Cristo disse está em falta. E ele diz assim, ó, aquele que é misericordioso vai receber desta misericórdia. Sim, irmão Jabes, gostaria de falar algo sobre isso? É interessante essa parábola do bom samaritano, e a gente se ater ao que o senhor tem comentado nesse momento, é que o misericordioso, ele não espera a recompensa dos homens. Aquele que é misericordioso, ele age independentemente e não de forma premeditada a receber algo em troca. É interessante que há muitas pessoas que hoje pregam uma misericórdia falsa. Na verdade, nós temos, agora não consigo me lembrar exatamente o texto, o endereço, né? A referência, mas quando a gente fala que, ainda que quando Paulo fala sobre o amor, né? Ainda que eu entregue o meu corpo 3, para ser queimado, qualquer atitude que se faça sem o verdadeiro amor, ela é vazia. Então aquele que quer ser misericordioso, esperando imediatamente uma bênção de Deus, ele não age por amor. E a palavra de Deus diz que isso não adianta de nada. Então aquele que, eu vou dar aqui uma cesta básica aqui, porque eu sei que Deus vai me abençoar, e aí as coisas vão acontecer. Não é assim que funciona. O Evangelho, ele é sempre uma entrega a Deus, uma gratidão ao Senhor pelo que Ele fez por nós. Se nós pararmos para pensar que Jesus Cristo morreu por toda a humanidade, mesmo sabendo que boa parte dela não o aceitaria. Ele não fez só sabendo, Ele sabe aqueles que hão de se salvar, mas até aqueles que rejeitaram a mensagem de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz também foi por ele. E se ele aceitar a Cristo, ele vai fazer parte da herança do Senhor. E o misericordioso é aquele que faz sem esperar uma recompensa imediata dos homens, e também ele é movido pelo amor de Deus, não pela recompensa que poderá surgir. Jesus Cristo, ele disse certa vez: quando você faz a alguém que pode lhe retribuir, você não está fazendo mais do que todos fazem. Mas quando você faz alguém que você sabe que não vai lhe retribuir, você não entende no momento, mas quem te retribui é o Pai, porque o Pai não deixa nenhum ato nosso de bondade passar sem ser retribuído. Por isso que a próxima bem-aventurança, irmão Jabes, dentro desse sentido é o quê? Bem-aventurado limpo de coração. O coração dele é puro. Ele não faz sem segundas intenções. Sabe, o salmista, no Salmo 19, ele vai dizer assim: quem entrará no santo do Senhor? Quem vai chegar na cidade de Deus? E ele mesmo completa, respondendo: o limpo de coração. Aquele que não guarda rancor contra o seu amigo, aquele que não paga suborno, aquele que tem um coração puro. Olha só, se refere a um homem que se acha limpo, isento de culpa, uma pureza que vem de dentro para fora. A mente dele é limpa, sabe? É o que disse o apóstolo Pedro. 1 Pedro capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: nós somos filhos de Deus, ainda não é manifesto como haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Por isso, ao começar esta epístola, ele vai falar assim no versículo 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros, e o que?
o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Ele está falando assim, que muito mais, os limpos de coração, é muito mais aquelas pessoas que passam por todos os rituais de pureza, para mostrar-se que é puro. Mas Jesus Cristo disse, está limpo por fora, por dentro são sepulcros caiados. E pastor Moab, o senhor está falando sobre o coração, eu lembrei agora do espírito, né? Porque é algo espiritual, né? Sentimento, coração. Então, o homem interior. Exatamente, o homem interior. O que eu parei para pensar agora que você estava falando, que se Jesus quisesse que observássemos a forma que a lei foi praticada no Sinai, irmão Isaías, ele repetiria o decálogo de novo. Vocês vão entender a relação? Jesus não repetiu o decálogo. Jesus trouxe uma outra coisa, aquilo que os fariseus e os escribas tinham perdido, que é o espírito e o caráter da lei. Então Jesus trouxe o quê? O espírito, não o procedimento, não o mecanismo da lei. Jesus colocou o sermão do monte para que as pessoas crentes, salvos, pudessem ter agora um espírito e um caráter mais elevado do que os outros. Quer dizer, a moral e tudo seria mais alto. É muito mais do que apenas um ritual. Nós não devemos viver de um ritual. E isso é o grande perigo. Muitas vezes nós somos salvos, estamos na igreja e fazemos do nosso culto um ritual. Viemos à igreja porque todo domingo se vem. Não, o vir à igreja é um momento onde nós vemos muito mais do que fazer um ritual. Não é algo litúrgico, se canta 2 hinos, 3 hinos, não. É o nosso momento de oferecer. Por isso que não existe culto ruim. O culto é você que faz, culto é serviço, é oferecer a Deus. Jesus Cristo disse, aquele que tem um coração puro, ele não vem preocupado com as coisas que estão ao seu redor, porque ele não faz um ritual, ele vem oferecer o seu coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é o quê? O local onde o Espírito reina. E adoração significa levar alguma coisa, não buscar alguma coisa. Sim, é levar. Entregar para Deus. Sim. E Jesus Cristo disse, bem-aventurado o quê? Que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Jesus continuando falando sobre isso, ele vai, até coloquei aí um texto aí, ó, mente limpa, né? Bem-aventurado aqueles que têm um coração interior limpo, um espírito limpo, Filipenses 4:8. Bem-aventurado aquele que cuida do que é colocado na sua mente. Sabe que me veio agora à memória aqui? A Bíblia diz no livro de Provérbios capítulo 4, o sábio Salomão, falando de muitas coisas que pode nos tirar da presença de Deus e que é perigoso para o homem, ele vai dizer, guarde-se disso, guarde-se daquilo, ele vai dizendo muitas coisas, mas ele vai dizer, acima de tudo, guarde o seu coração. Mas as pessoas mudaram, as pessoas guardam tudo e esquecem do coração. Tem guardado tanta mágoa no seu coração. Jesus Cristo disse, bem-aventurado o quê? Os limpos de coração. Sabe, o sangue de Jesus Cristo nos perdoa de todo pecado. Mas a Bíblia diz que aquele que recebe tem que liberar. Deus te perdoou, está na hora de você começar a liberar perdão para aquelas pessoas que magoaram você. Você não pode guardar ressentimento. Jesus Cristo estava dizendo, aquele que recebe tem pureza, ele tem que doar. Por isso que a sequência, Jesus Cristo vai dizer o quê? Bem-aventurado os pacificadores. Pacificadores não é simplesmente pessoas que estão sempre, quando tem uma briguinha, querendo ver a paz, não. Pacificadores é aqueles que dão o que receberam. Nós recebemos de Cristo a paz. Então o que? Nós vamos levar a paz de Jesus aos outros. E o que é a paz de Jesus? Reconciliamento com Deus. A paz que Jesus Cristo quer nos dar, ele diz, é uma paz que o mundo não pode dar para você. Não é ausência de guerra. A paz que é o quê? A única maneira de um homem chegar-se a Deus é o quê? É ter os seus pecados eliminados da sua vida pelo sangue de Jesus. Ele diz o quê? Você pode estar fazendo parte do... Por isso que estes aqui são os únicos que o Senhor Jesus Cristo disse que deles é o reino dos céus. Quem? Os que são pobres de espírito e os pacificadores. Aqueles que têm o quê? Tem no seu coração a atitude do Pai. Aqueles que são igual a Deus. A Bíblia de Jesus Cristo diz assim, Deus não quer que ninguém se perca,
mas Ele quer que todos sejam salvos. E Ele nos salvou para sermos o quê? Representante dos seus reinos. Sabe, tem uma reunião aí, de vez em quando, quase que todo ano, a cúpula das maiores nações. E quase sempre o tema principal lá é o quê? A paz. Eles buscam a paz, eles fazem essa reunião. Jesus Cristo está dizendo assim: bem-aventurados são todos aqueles que são representantes do meu reino, porque o meu reino é um reino de paz. Talvez você nunca vai pertencer a um governo terreno humano, mas você já pertence ao maior dos governos, aquele que governa céu e terra e que um dia cuidará de todas as coisas, porque Ele diz que Ele quer fazer de nós um seu representante. E aí nós vamos o quê? Agir como age o nosso Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos este texto que está 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que nos diz assim... Primeiro 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, e também nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Deus nos reconciliou, Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai, e Ele nos fez reconciliadores. Nós temos que ser representante de Cristo, estarmos ajudando as pessoas a estar reconciliadas umas com as outras e reconciliadas com Deus, levar a eles a possibilidade de que é possível viver em paz com Deus, porque já foi feito um sacrifício pelos nossos pecados e nós precisamos ser representante deste reino. Agora tem uma coisa: a próxima bem-aventurança é uma que poucas pessoas desejariam ou querem fazer, que é o quê? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Ele disse: uma vez que você entende que você vai ser um representante desse reino, as pessoas vão te perseguir. Quando você busca viver o que é certo, as pessoas têm um problema. Sabe, não é que você está tentando ser mais justo que os outros, é que o mundo jaz no maligno. O mundo está tão influenciado com essas coisas, que quando se apresenta uma pessoa tentando dizer que a verdade liberta, e que o certo é isso, e o certo é aquilo, as pessoas são confrontadas com a sua própria natureza. E ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de ser apresentado algo a ele que é aquilo que Deus espera dele. Mas a Bíblia diz que as pessoas que entendem que são representantes deste reino sofrerão perseguições por amor ao seu nome. E ele diz: olha, alegrai-vos quando passardes por provações. Ontem nós estávamos encerrando uma aula do curso do IBAD e a gente estava vendo o apóstolo Paulo em um dos momentos aonde eles foram numa cidade, se não me foge a memória, Listra, e lá eles operaram grandes milagres. E a Bíblia diz que alguns dos judeus vieram contra eles e os expulsaram da cidade. Ao sair, Paulo não andou com Jesus, mas ele aprendeu os ensinamentos de Jesus. Ele teve a mesma atitude que Jesus Cristo disse aos seus discípulos: sacudir a poeira do pé. Esta cidade não quis a paz que você veio trazer para eles, mas a Bíblia diz que o quê? Eles saíram daquela cidade exultando de alegria, porque ele disse assim: olha, está se cumprindo em nós aquilo que Jesus Cristo disse. As pessoas vão nos perseguir, nós seremos perseguidos. Ele diz: se estão nos perseguindo, é porque estou fazendo alguma coisa certa. Sabe, de vez em quando se levanta alguém com algumas acusações, algumas calúnias contra a sua vida, não se preocupe. Perseguiram a Jesus, perseguirão você. Jesus Cristo disse que o perseguiriam aqueles que agem da maneira que Ele quer. E Ele diz: mas esta é a maior das bem-aventuranças, porque você está no caminho certo. Você está buscando viver a natureza daquilo que o Senhor tem para nós. Por quê? O que o Senhor quer é que nós realmente sejamos testemunhas do seu reino, nós sejamos representantes. Então o nosso próximo ponto aí vai dizer qual que é o testemunho cristão. O quê? O testemunho cristão é daquele que vive a diferença. Fomos chamados para influenciar, transformar o mundo ao nosso redor através de Cristo, e não sermos moldados. Como disse o apóstolo Paulo: bem-aventurado aquele que não entra na forma do mundo, aquele que não deixa o mundo o moldar, mas que tem a sua mente
transformada. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo falou que a nossa mente seria lavada pelo poder da palavra, para que nós tivéssemos um entendimento correto do que o nosso testemunho, ele deve ser por completo. As nossas atitudes têm que seguir as nossas palavras. Na verdade, deveria ser o contrário. Isso é o que as pessoas falam, viver o que pregam. Não, mas eu tenho que, na verdade, pregar do que eu vivo. Porque viver o que prega é muito fácil. Eu posso falar para você e depois tentar viver. Diferente é quando as minhas palavras têm peso, porque as pessoas notam que você está falando do que você vive. Jesus Cristo diz que nós temos que ser o que? Testemunhas do reino de Deus. Ele diz, eu gostaria que as pessoas, ao olhar para você, nem mesmo você precise falar, mas a sua vida é um testemunho vivo. Porque, olha o que diz a nossa lição: toda a sua pregação será anulada se a sua ação não confirmar o seu discurso. As pessoas ultimamente estão dizendo assim, ultimamente não, sempre dizem, né, que Deus está mandando, Deus me revelou, para que parece com o nome de Deus autenticar aquilo que ele está falando. Gente, não precisa disso. Se você viver, igual o pastor Moab está ensinando muito bem, se você viver, as pessoas vão ver em você a justiça, a misericórdia, a paz. E o que Jesus, nesse ponto que o senhor vai falar agora, pastor, na verdade até anotei aqui, ó, essa parte do capítulo, do versículo 13 até o versículo 16, que fala sobre o sal, a luz, eu escrevi aqui o seguinte, que é a função do crente na sociedade e no mundo. É a nossa função, é aquilo que as pessoas irão ver em nós. Nós não precisamos falar que eu sou crente, não, eu sou pastor, não, eu sou batizado com o Espírito Santo, não, eu sou profeta de Deus. Não precisamos, Jesus nunca ensinou isso. Jesus disse que os pobres de espírito, é isso, irmãos. Olha só que é interessante, que aqui nesse ponto que a gente vai estar falando, é um dos únicos momentos na Bíblia que Deus nos dá uma qualidade dele. Porque quem é a luz do mundo? Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Mas ele vira para o seu servo, o seu discípulo, e diz, olha, você será a luz do mundo. Vós sois. Vocês são meus representantes, sabe? Mas primeiramente aqui, na nossa sequência, nós vamos estar falando do sal. Olha só. Eu coloquei aqui esse texto aqui de Filipenses, capítulo 1. Eu gostaria de ler com os irmãos esse texto, antes de a gente entrar nessa parte, para não pular aí este ponto. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Olha o que o apóstolo Paulo diz a essa igreja aqui. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. O apóstolo Paulo está falando assim, olha, o que eu mais gostaria, estando presente aí com vocês ou não, é ouvir falar que vocês estão vivendo aquilo que vocês aprenderam. Testemunho que deu resultado na vida de vocês. Por quê? Porque o Senhor espera que nós sejamos, na verdade, este sal. O que o sal faz? O sal preserva, o sal tempera, o sal produz sede também, sabe? Muitas vezes a gente fala muito da qualidade do sal de preservar. Mas quando o Senhor diz que nós deveríamos estar no mundo, preservando o mundo do mal, Jesus Cristo também está apresentando, olha, vocês como sal, a sua vida, o seu comportamento deve ser de uma maneira que provoque sede nas pessoas. Como assim? Vontade de ser como você é. Ao ver Deus na sua vida, eles vão ter uma sede por aquilo que você tem, um interesse. Isso, pode dar, irmão Jabes. A gente, nessa passagem que Jesus fala, né? Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo?
para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. A gente muitas das vezes pensa aqui, né, que a gente vai pegar aquele sal do jeito que está escrito, né, às vezes parece que vai pegar aquele sal e vai colocar num lugar para que as pessoas pisem nele. Mas na verdade, o sal ele é interessante, porque na sua mão você consegue identificá-lo e ele está ali facinho, né? Na sua mão você consegue. Só que se você joga aquele sal na terra, ele desaparece, ou seja, ele não faz diferença. O que Jesus está falando aqui é que aquele que perde o caráter de Cristo, ele não é capaz de fazer a diferença. As pessoas não vão saber qual é a diferença dele para a terra. Ele se perdeu, ele não é capaz de gerar mudança, ele não é capaz de gerar uma transformação de onde ele está. E quando ele está sendo pisado, na verdade ele está sendo ignorado, ele está sendo verdadeiramente, não faz diferença nenhuma. Então o sal, ele tem essa característica de ele, bem utilizado, ele faz toda a diferença. Chega perto de uma salina para você ver aquele monte de sal, sua boca até seca na hora, porque a umidade ali vai embora. Mas quando ele está misturado com o mundo, igual as coisas que estão ao seu redor ali na terra, ele já não faz mais diferença. O sal era algo de muito valor na época de Jesus. Hoje nós não temos valor para o sal, mas numa época em que não tinha eletricidade, uma época em que não tinha geladeira, sabe? Eles usavam o sal para preservar a comida. Agora tem uma coisa, o sal preserva, a carne de sal dura algum tempo, mas tem uma coisa, o sal ele tem que ser na medida certa. O grande problema de alguns cristãos é que eles não sabem se comportar, irmão Jânio. Sabe o que Jesus Cristo disse? Vós sois o sal da terra, se o sol se tornar insípido, ele não vai dar valor. Mas um pouquinho de sal no arroz é muito bom. Mas se você jogar o saco todo de sal no arroz, pode jogar o arroz fora. Jesus Cristo estava dizendo, olha, vocês devem ser moderados, vocês devem saber temperar as suas palavras. Muitas vezes é melhor ficar em silêncio do que em falar, mas quando falar pouco, para demonstrar o seu valor, o seu entendimento, o seu testemunho, porque a expressão que Jesus vai dizer se tornar insípido, quer dizer o quê? Você não traz mais sabor, o seu testemunho não dá mais, não faz a diferença. E este sal, além de ele produzir sabor, você come a comida, mas o sal na quantidade certa, você não sente o gosto do sal. Na quantidade certa, o sal realça o gosto da comida. Mas quando tem sal demais, você só sente o gosto do sal. Jesus Cristo estava dizendo, você precisa ser temperado, você precisa saber como você deve agir da sua maneira certa. E outra curiosidade do sal, o nosso pastor Edivaldo gosta de usar muito, que o sal, ele aguça o sabor, mas se você pegar um grãozinho de sal grosso que você bota no churrasco, o churrasco, a carne vai ficar salgada, mas o sal não vai ter gosto de carne. O sal, ele dá sabor, mas ele não pega sabor, ele não é influenciado. E isso, nós precisamos ter esse entendimento de testemunho cristão, que não devemos ser influenciados. O que aconteceu no Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda, aquele que não se assenta, aquele que não está no meio da roda dos escarnecedores, mas ele tem o prazer na lei do Senhor, e é ela que dá a ele a direção de viver. Jesus não para por aí, e ele continua dizendo, bem-aventurados sois aqueles que entendem que vocês devem ser luz. O que é? A luz traz claridade. Jesus Cristo disse, vocês precisam brilhar, vocês precisam iluminar o caminho. Sabe, luz, ela também é símbolo de revelação. Sabe, dar luz, hoje em dia está na moda, antes de dar luz, eles estão fazendo o chá de revelação, né? Revelar o sexo da criança. Mas, irmãos, lembram que isso é o quê? Está obscuro, e de repente vem a luz, você fica assim, lembra como que era feito as fotos antigamente?
você tinha só 12 poses. Não era igual hoje aí que você bate 400 selfie e tudo mais, não gostou, lança fora. Era um cuidado das 12 poses, porque você poderia perder. E depois que a foto estava pronta, você só ia ver depois que você levasse lá no local, e eles colocariam no escuro uma luz sobre ele. E a luz revelaria a verdadeira realidade. Jesus está dizendo, olha, vocês precisam viver a sua vida de uma maneira que você vai refletir a luz de Deus na vida dessas pessoas, e eles vão reconhecer na vida deles o que precisa ser mudado. E aí, a luz de Cristo na nossa vida vai o quê? Direcionar essas pessoas dizendo que, olha, eu sou da maneira que eu sou, eu vivo da maneira que eu vivo, não porque eu sou, porque Cristo é em mim. Quando Jesus diz que você será a luz do mundo, Ele está dizendo, porque como luz, você vai direcionar. Jesus Cristo disse o quê? Glorificará o Pai. A luz nos identifica com Ele, porque Ele é luz. Agora tem uma coisa, assim como o sal, se jogar demais na panela estraga a comida, a luz, ela aponta o caminho. Mas vocês já tentaram andar numa autoestrada, quando a pessoa joga a luz alta na sua cara, no seu rosto? A luz, ela é para apontar o caminho, mas ela pode te cegar. O povo judeu, Israel não conseguia olhar para Moisés por causa da luz do rosto de Moisés. Ele cobria o rosto porque brilhava demais. E agora a luz que Jesus fala é uma luz que está no caráter da pessoa. É através do Espírito Santo. Então hoje, como o pastor disse, o sal não é para ser lançado no chão, igual o Jabes disse. O sal é para colocar em pessoas, nas vidas. Nós temperamos as vidas das pessoas. As pessoas devem ver nós como sal e como luz nas nossas boas obras. Olha só, a razão do brilho que essa luz irradia está nas obras que nós praticamos. E nós praticamos como um servo de Cristo, não para receber glória, como a gente já falou no começo. Para quê? Para que as pessoas reconheçam que a atitude que nós temos é porque nós temos Cristo na nossa vida. Jesus Cristo disse, para que o Pai que está no céu seja glorificado. Este sermão, o Senhor Jesus Cristo está falando da conduta do servo do reino, e depois que ele fala das bem-aventuranças e do sal e da luz, ele vai entrar num caminho que a gente vai chamar de comparação. Ele vai dizer o perigo de estar na porta larga, na porta estreita, o perigo de agir dessa maneira, daquela maneira. Ele vai falar a nossa conduta do quê? De entendermos que de nada adianta aprendermos tudo isso que foi ensinado, se nós não colocarmos em prática. Jesus Cristo estava falando de o quê? De uma interpretação correta. Jesus Cristo pretendia, com esta forma de ensinar, de interpretar a lei, trazer à tona o conteúdo dela. Sabe, para como eu vou aplicar ele na minha vida, sabe? Jesus Cristo estava dizendo, o que eu espero de vocês, quanto à justiça, eu gostaria que vocês fossem mais justos do que os fariseus, que acham que são justos. A sua justiça tem que exceder a do fariseu, mas porque é uma justiça que não é sua, não é uma justiça querendo ser imposta, mas é uma justiça de uma pessoa que sabe que não é dele, e que ele entende para que Deus lhe deu os 10 mandamentos. E Jesus então vai além, ele vai dizer, olha, vocês estão preocupados com algum desses mandamentos, não matarás, não adulterarás. Jesus diz, olha, você acha que não matar uma pessoa é simplesmente tirar-lhe a vida? Ele disse, olha, quando você planejou, maquinou mal no seu coração, você já teve um intento de matá-lo. Jesus Cristo está dizendo, você precisa praticar isso na sua conduta, na sua mente, na sua maneira de viver. Por quê? Porque senão acontece o que Jesus Cristo vai dizer aqui. Nós vamos dizer que somos, viemos à igreja, eu sou crente, sou membro da igreja tal, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Jesus Cristo está dizendo, mas você não está vivendo na prática. Tudo isso não tem valor nenhum
Jesus Cristo disse, olha, se você vem à igreja e você está vivendo esse mero ritual e não deixou essa transformação ser verdadeira na sua vida, ele diz, você pode trazer a sua oferta muito valiosa. Se você vem e no seu coração você está magoado com alguém, no seu coração você está maquinando mal contra a sua esposa, contra o seu patrão, Deus não vai receber a sua oferta. Jesus Cristo estava falando de que nós devemos estar bem com Deus, e esta reconciliação com Deus deve gerar uma prática no nosso relacionamento com o próximo. Jesus Cristo está falando que de nada adianta a gente viver de aparência. Sabe o que Jesus Cristo estava falando? Ele estava dizendo aquilo que João diz: você dizer que ama a Deus, que não vê, mas não ama o seu próximo, que está à sua frente, está fazendo de você um hipócrita. Você sabe que a palavra hipócrita, ela era uma palavra no grego para usada nos teatros. Aquela pessoa que usava uma máscara, sabe a máscara? E quando ele vai apresentar no teatro, ele coloca a cara de feliz, a cara de triste, de alegre. Ele está dizendo, olha, você está agindo, mas no seu interior você não é. Jesus disse, eu não quero que você diga que você é cristão, que você é crente desta igreja, daquela. A sua vida tem que ser um verdadeiro exemplo. Você deve deixar essa atitude mudar o seu relacionamento com os outros, a ponto de as pessoas verem Deus na sua vida. É impossível cultuar a Deus enquanto eu estou odiando o meu próximo. A Bíblia diz que Deus não recebe o nosso culto se não estou de bem com o meu próximo. Sabe o que é tão interessante? A Bíblia diz que até mesmo a nossa intriguinha entre marido e mulher faz com que as nossas orações não sejam ouvidas. Sabe o que Deus está dizendo? Você não está bem com aquela pessoa que deveria ser o seu companheiro e você quer que eu esteja bem com você? Ele diz, não, o meu relacionamento com você tem que refletir no próximo. Você dobra o seu joelho e diz que você é crente, passa 3 horas na igreja, mas sai ali fora, já briga com o franelinha que estava cuidando do carro, briga com todo mundo no trânsito. Ele diz, de que adiantou este relacionamento? Esta prática do mandamento, ele não é simplesmente para dizer que eu faço isso, faço aquilo. Não, você precisa entender que é muito mais do que um código de ética, de comportamento. Ele tem que vir ao seu interior e gerar em você uma nova pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo, sabe? É isto que o Senhor está tentando passar aqui. Ele está dizendo assim, por quê? Porque naquele dia, nós estamos encerrando essa revista, a gente vai entender que Jesus disse, o grande perigo é você viver uma vida toda, e naquele dia, você ser apresentado na presença do rei, e ele dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Ele vai dizer, olha, eu não tive nenhuma intimidade contigo, porque você vivia da boca para fora. Você não atuava, você não deixou este comportamento ser mudado e transformado, viveu uma vida de cobiça, viveu uma vida de aparência, sabe? Jesus Cristo estava falando que estes princípios que foram ensinados aqui, eles devem gerar em nós uma mudança de vida, sabe? O Pai foi generoso para conosco. Eu sou um servo do Senhor, eu devo estar sempre pronto para demonstrar generosidade. Sabe, uma frase muito conhecida do Mark Twain, um escritor americano, ele disse assim, generosidade gera generosidade. Eu quero que as pessoas sejam generosas comigo, você precisa ser generoso. Você precisa ajudar o próximo, sabe? A Bíblia diz que o Pai, Ele vai nos retribuir. Mas quando eu sou bondoso para com o próximo, as pessoas, elas vejam em nós aquela atitude e eles mesmos, as próprias pessoas começam a nos retribuir. Tem um vídeo que está rolando aí pela internet, que deve ter feito o coração de muitas pessoas sentir um choque do que demonstrar generosidade de um menino engraxate, de sapato, andando na rua, trabalhando muito duro para comprar um presentinho para o seu pai. E ele entra na relojoaria para comprar um presente, e aí ele vai lá,
paga certinho e o dono da relojoaria sente então no seu coração e ele faz o quê? Ele faz um ato de generosidade. Parece que foi algo simples, mas eu tenho certeza que o Senhor retribuiu muitas vezes mais aquele dono daquela relojoaria, porque o amor, ele deve ser de uma maneira que a gente dá. Aquele menino talvez não poderia retribuir aquele homem nunca mais. É aquilo que a gente falou no começo. Quando a gente age, nós agimos porque nós temos dentro de nós este ser, o Espírito de Deus, essa mudança que nos leva a agir, porque esta é a atitude de um servo de Deus. Mas a Bíblia diz que o Pai é quem nos retribui. Olha o que está aí na imagem que eu coloquei para os irmãos. O amor não deve ser seletivo, ou seja, ele não deve ser oferecido somente por reciprocidade. Eu vou fazer com o irmão Mário porque ele é bom para mim. Eu não vou fazer com o outro irmão, com a outra irmã, porque não. Ele precisa ser ofertado a todos de modo igual. A todos. Nós entendemos que nós precisamos, nestes dias, valorizar a todos. Nós estamos vivendo em um momento em que a sociedade está em conflito de posições sociais, em conflito de governos, em conflitos raciais, lutando por direitos, enquanto a Bíblia vai nos dizer que todos na presença de Deus são iguais, merecedores da mesma graça. Mas o grande perigo é que nós não entendemos que todos também podem correr o risco de receber a punição maior, porque Deus não vai passar a mão na cabeça de um ou de outro, porque eu era membro da igreja A ou da igreja B. Será que realmente eu estou deixando o mandamento, o ensinamento do Senhor gerar mudança na minha vida? Quando eu entendo esta verdade, já vamos concluir, nós vamos entender que as distorções que tem na sociedade tem que mudar. Quando eu vivo os princípios de Deus na minha vida como uma primazia, quando eu não busco apenas os meus interesses, mas eu entendo que Jesus Cristo disse de que quando eu busco o reino de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar, quando eu busco viver da maneira que o Senhor tem para mim, Ele vai cuidar de toda a minha vida, e aquilo que tem causado ansiedade é o que Ele vai estar colocando na minha vida. Por isso nós devemos estar pronto para praticar e viver aquilo que Deus espera de nós. Olha só, nós precisamos entender, eu coloquei aqui no texto, que a nova aliança, ela é superior à antiga da aliança, porque ela não vive apenas de alguns preceitos, simplesmente escritos na pedras, mas elas precisam estar escritas no nosso coração, e precisamos ter o entendimento de que não apenas somos seguidores de Cristo, mas somos guardadores dos seus mandamentos. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse assim: olha, vocês serão conhecidos como meus discípulos, quando vocês amarem e guardarem os mandamentos de meu Pai. Ele disse: quando vocês viverem dessa maneira, Ele vai dizer: tudo o que você pedir, o meu Pai que está no céu vos há de conceder. Nós aprendemos neste trimestre, nesta lição, o comportamento que o Senhor espera de nós, e a importância que Jesus Cristo deu, aquilo que Deus tinha ensinado, e levou muito mais além do que apenas uma grade de regras, mas que devemos entender aquilo que o Senhor usou a boca do profeta Ezequiel: escrevê-las na tábua do nosso coração. E este coração, que é o coração que o Senhor quer dar para nós, um novo coração, um coração que anda segundo o que Deus tem para nós. Talvez você diz: é difícil de viver dessa maneira, eu não consigo, tenho buscado. Talvez porque você ainda está com um coração de pedra. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor remove este coração e coloca um coração de carne, quando Ele diz um coração de carne, Ele está dizendo um coração maleável, um coração que obedece, um coração que entende que os princípios da palavra de Deus, eles estão aqui para nos nortear
a vivermos a verdadeira bem-aventurança, a verdadeira bênção de seguir os princípios de Deus. Eu encerro e já passo à frente deixando estas palavras. O salmista escreve o Salmo 119 e vai mostrar a excelência das Escrituras. Ele vai dizer: oh, como eu amo a tua lei, ela é mais doce do que o mel, é melhor do que o ouro e do que a tua prata. A tua lei, ela é como uma lâmpada que aponta o caminho, como uma luz que me direciona. A tua lei é o meu gozo e a minha alegria. Como eu vou cuidar do meu caminho, disse o salmista, analisando a minha vida, segundo os teus preceitos. A tua lei é o meu anseio e nela eu medito dia e noite. Aquele que segue os seus caminhos não andará em trevas, mas achará a luz. Por isso que Jesus, certa vez, estando em uma festa, no último dia da festa, ele diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue, ainda que esteja em escuridão, não andará mais em trevas, porque eu lhes apontarei o caminho a seguir. Por isso, devemos estar cientes de que o Senhor anseia e espera que nós vivemos esta conduta de servos de Deus. É fácil? Não é fácil. É difícil? É difícil, mas não é impossível, porque nós não vivemos pela nossa força, mas nós vivemos pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito que está conosco, e o nosso alvo é entendermos que o Senhor quer fazer de nós como o seu Filho, Senhor Jesus Cristo. O nosso texto áureo a lição de hoje era o quê? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai no céu. Mas é impossível ser perfeito. Deus certa vez disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Na presença de Deus, todas as coisas são possíveis. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus.